fácil, porque ele tinha um desprendimento muito grande, ele tinha uma noção do trabalho que ele fazia aqui, que ele desenvolvia, mas a gente vai dar continuidade às atividades, acreditando sempre num dos grandes postulados da doutrina espírita, de que a vida continua. Então, acreditando nisso plenamente, eu tenho certeza que o Adriano, onde quer que ele esteja, ele está amparado, o Adriano está perto de pessoas que o amam, ele está se recuperando, e de lá, da onde ele estiver, eu tenho certeza absoluta que ele estará nos guiando e nos intuindo, mandando as suas boas vibrações e trabalhando em prol da caridade, porque não é porque nós passamos por o lado de lá que nós deixamos de ser a pessoa que somos e de agir como nós agimos. Por isso é muito importante termos a consciência do agora. E o Adriano tinha consciência do agora. Ele fazia, ele agia sempre de acordo com a consciência dele, de acordo com os ensinamentos espíritas. E ele foi, é e continuará sendo, para todos nós, um exemplo querido a ser seguido. Então, eu falo diretamente para ele, porque ele vai sentir essas vibrações que nós estamos enviando para ele agora. Adriano, obrigado. Obrigado por tudo que você fez e faz por nós. Obrigado pela pessoa que você foi aqui e você continua sendo. Obrigado pelo que você representou e representa ainda para todos nós. Que a luz de Jesus Cristo e o amor de Deus continuem sendo a sua bandeira. E nós aqui continuaremos como seus seguidores, levantando o seu nome com muito amor no coração e com muita dedicação. A palestra de hoje ficará a cargo da Renata, nossa querida amiga. Eu vou fazer uma prece para iniciarmos os nossos trabalhos. Teremos o passe normalmente. É importante que se diga que as atividades desta casa no domingo continuarão. Nós estaremos aqui nos revezando. É uma fase nova para todos nós, mas eu tenho certeza que daremos conta do recado. Então, neste momento, eu peço a todos que fechem os seus olhos, não por ritual, porque nós não temos ritual, mas como uma forma de nos concentrarmos melhor e mentalizarmos Jesus. Jesus que é, sempre foi e sempre será o nosso modelo e guia. Toda essa falange do bem que guia e orienta os trabalhos desta casa, que estava junto com o nosso amigo Adriano, esta falange, ela vem orientada por Jesus, pelo próprio Cristo. Então, Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos em teu nome, praticando o bem, o amor e a caridade. Nós te pedimos, Jesus, orienta-nos, guia-nos, faz da nossa vida o exemplo
o exemplo que tu queres que nós sejamos. Que nós consigamos, Jesus, em todos os dias de nossa vida, evangelizar. Que nós saibamos, Jesus, reconhecer-te na figura de nossos irmãos menos favorecidos. Por isso eu te peço também, coloque em nossas bocas as palavras certas, coloque em nossas mãos a atitude necessária. Que nós saibamos em todos os dias de nossa vida darmos graças por tudo que temos, por tudo que nos dá. E te pedimos, Jesus, pelo nosso irmão, que regressou à pátria espiritual que nos precedeu, esteja sempre com ele, fortalece ele, para que ele possa, Jesus, continuar a ser o exemplo que ele é para todos nós. Que assim seja. Bom dia a todos. Como eu sempre falava quando o Adriano estava sentado aqui para vocês, é uma felicidade estar aqui hoje. Principalmente porque nós começamos os trabalhos de domingo juntos, eu e o Adriano. Mas esse trabalho de domingo era uma idealização dele, era um sonho dele. E para que isso se realizasse, o Milton me chamou para que eu fizesse junto com o Adriano. Porque o Milton me conhecia um pouquinho só o Adriano, então ele juntou. E nada é por acaso, né? Nada nessa vida é por acaso. Então eu conheci o Adriano e no início nós tínhamos um certo embate, mas as minhas melhores amizades começam assim, né, Regiane? Então eu dizia assim para ele: você vai apresentar, mas você demora muito para apresentar, você tem uma necessidade do microfone, Adriano. E ele ria para mim, ele sorria. Ele nunca ficou bravo com as duras que eu dava nele. Aí depois eu descobri que a Marisa também, nas reuniões mediúnicas, tinha que chamar a atenção dele. Porque ele tinha uma vontade de passar tudo que ele já havia aprendido e que ele havia sentido no coração. Porque uma coisa é você conhecer o Evangelho, uma coisa é você estudar a doutrina, e outra muito diferente é você sentir. É você sentir, introjetar e viver aquilo que você aprendeu. E o Adriano fazia isso. Então, eu aprendi a amar o Adriano. E ele aprendeu a gostar daquela amiga que estava sempre sugerindo o que ele deveria fazer. Ele dizia que eu era professora dele. Antes de continuar falando do Adriano, eu quero ler para vocês o que está no Evangelho e que se trata do homem de bem. Porque o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre, deixa eu colocar aqui no modo apresentação, é aquele que cumpre a lei da justiça, a lei do amor e a lei da caridade, na sua maior pureza. E ele se interroga sempre sobre os seus próprios atos. A si mesmo ele pergunta se ele violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma condição de ser útil. Eu quero que vocês prestem bastante atenção em todas as características e lembre do Adriano. Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Se alguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejava que ele fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a permissão do Pai nada acontece. E lhe submete à vontade do Pai em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar.
possuído de sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditoso aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. O seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, é humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem crenças, porque em todos vê como irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anatema aos que como ele não pensa. Em todas as circunstâncias toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e com seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua diante da ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando pode evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. O homem de bem não alimenta ódio, não tem rancor, não tem desejo de vingança. E a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só de benefício se lembra, por saber que perdoando lhe será conforme houver perdoado. O homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita da indulgência. E tem presente essa sentença do Cristo: atire a primeira pedra aquele que se achar em pecado. O homem de bem nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem para que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. O homem de bem não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Ao invés, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. O homem de bem não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado poderá ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá que prestar contas, e o que mais prejudica o emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, o trata com bondade e com igualdade, benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para levantar a moral dos demais, e não para esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhe possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontra. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que esse homem de bem ocupa e empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não fica assim enumerando todas as qualidades que o distinguem como um homem de bem, mas que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar no caminho que se acha e que todas os demais conduz. Bom, parece que a gente estava descrevendo o caráter do nosso amigo, não é mesmo? Assim era o Adriano. Adriano tratava todo mundo com igualdade
Ele não se sentia numa situação superior, porque ele estava coordenando esse trabalho. O Adriano era alguém que fazia com que a gente se sentisse bem do lado dele. Não é porque ele se foi, não. Ninguém vira santo porque partiu daqui para outra. Mas é que às vezes, convivendo com ele, talvez nós não conseguíssemos distinguir tantas qualidades como ele tinha. Como mesmo Wagner falou, nós continuamos sendo quem nós somos quando a gente faz a passagem. E nossa herança moral que nos defenderá. Ele gostava muito, quando eu vim aqui e expliquei sobre as 5 consequências que a gente passa quando a gente descobre e faz a passagem, né? Ele gostou muito, ele falou que ia anotar, porque sintetizava que quando a gente faz a passagem, nós vamos ter a certeza que nós, enquanto espíritas, temos de que a vida continua. Então, essa é a certeza que nós teremos lá, a vida continua. A segunda certeza é que talvez não fomos tão bons quanto achávamos que éramos. Né? Nós vamos então fazer esse balanço chegando lá. A terceira, né, constatação que nós teremos é de que não haverá nenhum juiz para nos julgar. Quem irá nos julgar é a nossa própria consciência. São todos os nossos atos que praticamos aqui que advogarão em nosso favor ou contra nós mesmos. A quarta constatação é que nós levamos conosco 2 bagagens. Uma bagagem do bem que nós fizemos. Então eu costumo dizer que é uma maleta de mão, né? Pequena, porque geralmente nós somos muito ávaros em fazer o bem, mas pródigos na segunda mala, que é aquela mala de todo o mal que fizemos, que tem 2 repartições: do mal que fizemos intencionalmente e do mal que era um bem que deveríamos ter feito e se transformou no mal. Porque toda vez que nós temos a oportunidade de fazer o bem e nós recusamos, nós estamos praticando o mal. E a última constatação é que nós teremos que retornar. E aí, ai de nós, porque como está difícil uma oportunidade reencarnatória. Uma família que nos aceite com aquela bagagem que nós traremos na mão. Com a bagagem pequena do bem, mas com a bagagem pesada do mal e da ausência do bem. Então o Adriano, ele gostou muito do dia que eu vim e falei sobre isso, e ele disse, nossa, é quase que um resumo da doutrina espírita. E eu entendo que o meu amigo foi com uma mala invertida. A mala dele, grande, era do bem. Porque onde eu ia, eu encontrava com o Adriano. Então nós fazíamos a feira do livro, olhava a lista de voluntário, estava lá o Adriano. Né? Pediam voluntários em outros lugares para trabalhar na feira Amor, Adriano estava lá. A última dele, a última vez que eu estive aqui, a última terça-feira que a Cíntia me chamou aqui para fazer a palestra, ele estava aqui. E ele disse, eu vim porque era sua palestra, porque ele está fazendo tratamento no Eurípides Barçanufo, mas como a gente se gostava muito, ele abriu uma exceção e veio aqui assistir a palestra. E dessa última vez, ele me falou uma frase que me marcou demais. Eu disse, Adriano, eu vou escrever, porque eu tenho medo de esquecer. Porque ele me contando das aventuras dele na caridade, né? Porque eu dizia assim, mas você arrumou agora de ser roxinho lá no Manuel de Abreu, mais um voluntariado. E o Adriano tinha que trabalhar, né? Então ele arrumava um jeito de fazer caridade. E eu falava assim, mas a Mari não se importa? Ele falava assim, não, nós temos um trato. Nós temos um trato. Com relação à minha dedicação à causa espírita, ela não interfere. Então ela me respeita, ela sabe que eu tenho essa necessidade. E aí ele me disse uma frase que eu falei que eu ia anotar, que era, o bem não tem retorno.
Eu falei, nossa, mas é tão curta e tão profunda. E ele disse, minha amiga, a partir do momento que você conhece o bem, que você sente a necessidade do bem, não há como voltar atrás. Então é isso que me motiva e que me impulsiona. E o Adriano era um guerreiro, ele vinha aqui, isso aqui para ele, o domingo, era tudo. Podia ter 1, 2 pessoas, mas ele estava aqui presente. O sonho dele é que a evangelização, né, fosse para frente, crianças, ele pedia, traz criança, pega a criança da vizinhança, mas nós vamos conseguir implementar a evangelização novamente, porque tudo isso para que o legado do Adriano não morra, porque ele foi um exemplo. Eu me lembro que em uma das coroas que tinha lá, era, você é um exemplo e um norte. E eu achei que essa sintetizou o Adriano, porque ele mostrou para nós todos que nós não somos santos, nós não precisamos ser santos. O Adriano também tinha as suas lutas, as suas batalhas, a sua imperfeição, mas ele lutava contra elas. Eu me lembro que eu disse assim, mas que defeito que você tem ainda? O passado não interessa agora. E ele falou assim, eu preciso deixar de ser fofoqueiro. Eu falei, mas eu nunca ouvi nenhuma fofoca. Ele falou assim, não, mas tem um vizinho que fica brigando, e aí às vezes eu fico lá, eu me vejo assim, prestando atenção. Eu falei assim, Adriano, esse dos males o menor. Eu preciso aprender a falar, parar de falar mal dos outros. Você só escuta, não reproduz, né? E eu ainda contei que outro dia eu e meu marido, a gente fez um propósito, hoje nós vamos levantar e não vamos falar mal de ninguém. E aí a gente pegou o carro, tinha que sair. Quando nós chegamos na portaria, isso levou 5 minutos. A gente encontrou com o administrador lá do condomínio e já falamos mal dele. E aí nós dois rimos, porque a gente falou assim, nossa, não durou 5 minutos. Mas o Adriano sempre falou que é possível a gente vencer os nossos vícios, os nossos defeitos. E ele lutava contra todos eles. E ele me contou, ele falou assim, minha amiga, como é que você acha que eu fiquei desse tamanho? Isso tudo a última vez. Parece que a gente estava se despedindo, a Cíntia foi embora e nós ficamos conversando. Passei receita para ele de chá. E aí ele me contou, olha, é a última vez que eu deixo você viajar em dezembro. Porque na próxima você tem que estar aqui, nós vamos fazer uma grande festa de finalização. E fez mesmo. E a espiritualidade age, nós não percebemos, nós não sabemos. E aonde eu estava, a gente sempre se comunicava. Ele perguntava, e aí, tá se divertindo? Eu tô indo lá da palestra que você me indicou, né? Tô mandando a grade de palestras para você. Vê se você aprova, se está certo, se você vai poder vir nos dias. E olha como a espiritualidade age. Hoje era o dia que ele determinou com que eu estivesse aqui. E não tinha que ser mesmo. Está aqui, a grade de palestras. A primeira era dele, a segunda era minha. E ele falava assim, quando era a minha palestra, ele me ligava... a gente está muito feliz, as meninas, viu? Vocês eram as meninas dele. As meninas estão sabendo que é você no próximo domingo. A gente adora a sua palestra, mas não esquece os pãezinhos do Valentim. Então, não tem como esquecer, né, o Adriano? É muito, muito amor, é muito carinho, é um exemplo para todos nós, que vai ser inesquecível. Hoje, chamei já o Wagner de Adriano. E vai ser assim. Não vai ter como a gente chegar aqui e não sentir a presença dele. Porque ele tem méritos, ele tem conhecimento, e ele terá permissão e será trazido aqui para nos verificar. Para verificar se nós estamos honrando o legado dele. Ele vai ser trazido aqui para nos ajudar, para nos fortalecer. Com certeza, ele virá com uma legião de espíritos que o contemplam, que fizeram festa para receber. Eu tive no serviço do mestre sexta-feira para o nosso seminário lá, que ele fazia parte,
E na quarta-feira à noite, elas fizeram uma prece especial para ele, porque também se apaixonaram por ele quando esteve lá. E elas fizeram uma prece e uma médium recebeu uma mensagem. Alguns podem dizer que não é dele, pode até não ser dele, mas pode ser um recado dele através de um outro espírito que teve a permissão e a possibilidade de trazer para a gente esse recado. A médium sentiu, todos que estavam lá, de que era dele, ou através de alguém mais dando um recado dele. E diz assim: minha família amada, passando para dizer que eu estou bem, que foi tudo como previa ao longo do caminho. Vou passar por um longo processo agora, tudo vai ficar bem, em ordem, orem por mim. Amo todos vocês e até logo. Podem não acreditar, eu acredito, né? Não existe nada relativo na espiritualidade. Então alguém pode dizer, nossa, mas já tão rápido assim? Samson consta lá no livro Céu e Inferno que deu comunicação em 6 horas, assim como outros espíritos foram evocados. Pode não ser o Adriano, mas a necessidade de acalentar a família, que ele amava demais. E isso para mim era um exemplo que eu via, os filhos sempre pendurados no pai. E eu achava assim, ele deve ser um pai incrível, porque não... Merecimento dele, né? Mérito dele. Bom você me lembrar, porque uma vez, quando a Regiane e o Diego trabalhavam aqui psicografando, eu vim para dar palestra. E eu cheguei e o Diego viu que eu trazia junto comigo um enfermo. E eles não quiseram me dizer dessa minha companhia para que eu não ficasse emocionada antes da palestra. E terminada a palestra, o Diego fez um desenho do enfermo que eu trazia, inclusive com o curativo do lado, que esse enfermo havia passado por uma cirurgia cerebral. E quando eles me disseram, olha, mostraram o desenho, eu falei, eu sei de quem se trata. Porque é alguém que nós fazemos tratamento à distância, porque ele não aceita, né? A gente não tem acesso, mas nós fazemos preces a esse enfermo à distância. Mas, não sei porquê, eu disse assim, ele vai morrer logo. Tem hora que eu falo coisas que eu não sei por que eu falei, né? Mas aconteceu. E aí o Diego disse assim para mim, não sei se ele vai morrer logo, se ele tiver mérito. E aí eu aprendi uma grande lição naquele dia. Porque até para morrer se precisa ter mérito. Porque aquele que não tem, sofre. Às vezes ele até tem também, mas a família precisa aprender a ter paciência, a ter amor por aquela pessoa com necessidades. Mas não era o caso dele, porque vocês já tinham amor suficiente por ele. E era o caso de mérito, porque ter uma morte dessa é mérito. Não ficar arrastando corrente é mérito. Então, eu acredito que não é possível alguém com todas as características que a gente via nele, e não é só eu, porque todo mundo que eu conversei lá no velório tinha uma história para contar do Adriano boa. E olha que hoje em dia frequentar velório é lugar de piada, as pessoas vão lá cumprir só o seu social. E lá não, o pessoal estava sentido. As pessoas estavam, todo mundo querendo contar uma história com ele. Como disse o Rodrigo, ele conseguia falar com várias pessoas o dia todo, todos os dias, e dar conta do serviço dele, e dar conta da família dele. Então não é porque morreu não, ninguém morre e vira santo. O que a gente está falando aqui é um testemunho pessoal, é uma convivência pessoal que nós tínhamos com o Adriano. O Manuel também disse, no curto período de tempo que teve com o Adriano, nós estamos desde o início de 2019, mas ele nesse ano que acompanhou também, só tem o que falar bem. Será que nós teremos esse testemunho na nossa hora final?
Nós podemos fazer diferente, nós podemos ver o exemplo do nosso amigo, um exemplo de carne e osso. Eu costumo sempre falar de Francisco de Assis, né? Que não nasceu santo, mas se converteu no caminho e hoje é o santo mais biografado do mundo. Mais de 400 biografias. Alguém que se transformou, que era playboy, que bebia muito vinho, que ia para farra e se transformou num santo. Nós não queremos ser santos. Nós só queremos ser diferentes, nos melhorar. E nós tivemos um exemplo aqui de carne e osso. Adriano parecia que não tinha problema. Parecia que ele nunca tinha problema. Eu tenho certeza que ele tinha problemas. Mas estava sempre bem, sorrindo, aquele abraço amigo. E se alguém chegava desanimado, ele erguia a pessoa. E ele falava, vamos olhar diferente, vamos pensar diferente. Da última vez ele me contou, Cíntia, aquele dia, que ele começou a vir aqui nas suas terças à noite. E ele olhava assim, que hora que acaba a palestra, ele disfarçava e olhava. Porque ele queria o passe. Embora tivesse nascido numa família espírita, ainda não tinha, né, sentido o espiritismo a fundo. E um dia ele sentiu aqui, numa terça-noite, e perguntou como é que eu posso ajudar. E a partir daquele momento não parou mais. Não parou mais e era até... Eu falava assim, Adriano! E ele, não, minha amiga, calma, dou conta. Eu dou conta. Quarta-feira, a minha mãe fazia plantão com ele lá no Manuel de Abreu. Ela falou assim, não dava. A gente via o uniformezinho dele lá pendurado e todo mundo se emocionava. Gente, quando eu for embora, eu gostaria de ter só um pouquinho do sentimento que todo mundo teve pelo Adriano. 10% já é suficiente de tudo que as pessoas sentem pelo seu pai. Ele realmente foi um exemplo de homem de bem. Quando eu recebi a notícia, eu me senti órfã. E eu disse assim, como é que a gente vai continuar? A gente só vai continuar pelo exemplo dele. Porque todos nós nos sentimos órfãos. Não é fácil caminhar sem um amigo do lado como ele. Eu pedi muita, fiz muita prece, falei, eu vou ter que voltar aos domingos, mas eu não posso voltar sozinha também. Eu me lembrei de alguém que também está no mesmo caminho. O que você pede para ele, ele faz, ele vai, ele dá um jeito. Eu sei que é difícil, ele também tem uma família, ele mora longe, mas se desdobra. E que a gente possa, nessa caminhada, Wagner, a gente possa lembrar sempre dele, nas dificuldades, nos momentos que a gente fala assim, ah, mas a cama está tão boa hoje, né? Ah, mas tem um convite que a gente possa abrir mão, como o Adriano sempre abriu, para estar aqui. Que vocês tenham muito orgulho de ter vivido com um exemplo de um homem de bem. O Adriano, o Richard Simonetti, a dona Nair Bataiola, são exemplos vivos que eu convivi, o seu Mauro Pompilho, de homens de bem já prontos. Nós ainda somos em construção, né? Mas temos esse exemplo dele. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Nós vamos precisar nos unir, nós vamos precisar de ideias para que a gente consiga implementar a evangelização novamente. Nós vamos precisar estar aqui sempre, sempre, porque eu tenho certeza que ele será trazido aqui para nos intuir, nos ajudar, para também o tratamento que ele disse que passará. Nós faremos parte, porque a vida continua e o intercâmbio, ele é real. Então, que a gente possa lembrar do exemplo, que a gente seja consistente, que a gente seja persistente aqui no domingo e que a gente sempre lembre dele do jeito que ele era, sempre sorrindo, sempre de bem com a vida, embora a vida tivesse como a vida de todo mundo tivesse também os seus desafios, né? O bom dia dele, as mensagens dele vão fazer falta, mas o exemplo vai ser maior do que a falta que ele vai fazer. A gente vai ter ele como um exemplo.
que a gente tenha então essa perseverança, que a gente sempre lembre dele aqui. Ele estava tão feliz que ele tinha conseguido vários, né, que o Milton conseguiu várias coisas aqui para melhorar a situação. E ele, cada vez ele ficava feliz quando trocou a cadeira, tudo era motivo de felicidade. E que a gente se una. Mais uma coisa que eu quero finalizar e deixar claro: nós vamos fazer tudo conforme o Adriano fazia. Nada vai mudar. Aqui ninguém é melhor que ninguém, ninguém é maior que ninguém, ninguém manda em ninguém. E eu e o Adriano, a gente tinha uma sintonia incrível. Porque ele e eu, a gente entendia a espiritualidade como Chico Xavier entendia. Não há nada tão rigoroso. Às vezes passa um pouquinho, não tem problema. Às vezes começa um pouquinho antes, não tem problema. Tudo não tinha problema. Em primeiro lugar, o amor, a caridade, o acolhimento. As regras vêm depois. A primeira regra é a caridade, é o amor, é o acolhimento. Ah, mas isso não é assim. O que a gente está fazendo errado? Prevalece o amor, a caridade? Ou a regra é mais importante? Então vai continuar. Se eu estiver fazendo alguma coisa diferente dele, eu quero que vocês venham e me falem. Né? Então as meninas dele colocaram assim: ah, a Renata permite. Gente, nós somos um grupo. Nós formamos uma egrégora de amor e de caridade. E quando tiver alguma coisa errada, vocês me falam como que é. Porque eu deixei aqui para o Adriano que ele era da minha inteira confiança. E tudo que ele ia fazer, ele mandava para mim. Eu falava: mas é você? Não, nós dois. Então eu quero que vocês me falem como é que o Adriano fazia, porque tem algumas coisas que eu deixei porque ele fazia correto. Muito obrigado. O Milton quer falar um pouquinho. E aí, depois do Milton, o Adriano... O Wagner vai encerrar e o filho dele vai fazer a prece final, tá? Tem duas mensagens também. Tá, e aí também vai ler, a mensagem era no final de tudo, né? É assim a ordem? Então nós vamos seguir a ordem conforme o Adriano determinou. Muito obrigado, viu? Olá pessoal, bom dia. Para quem não conhece aí, a gente está no projeto já há algum tempo. A Renata perguntou se eu queria falar, eu falei que não, mas diante da emoção, né, e diante da doutrina e tudo, a gente vai tentar ser breve, né. O principal, conversei com o Rodrigo no velório, eu acho que o principal que a gente tem que fazer agora é exercer a doutrina. Tá? Eu acho que é muito simples, mas também muito difícil. Mas eu acho que essa é a principal situação. E claro, a minha convivência com o Adriano também era bastante grande, através do telefone, através das mensagens. Quando ele ligava, eu falava assim: ô Milton, você tem um minutinho? Eu falei: Adriano, não tem. O minutinho dele era 15, 20, e às vezes falava: não, pode falar. E eu parava o carro e a gente ficava... às vezes 30, 40, já fica um longo tempo. E lá a gente discutia bastante também, porque a gente tem aqui eu acho que muitos sabem, né, quem estava mais próximo dele, que ele queria fazer muita coisa, e fez muita coisa, mas ele queria ter feito muito mais. E não que a gente brecasse ou não, mas tem certas coisas assim, a gente, nós somos filiados, né, ao SEAC, a sede, que tem uma diretoria de doutrina, de uma série de coisas, que a gente tem que seguir também. E na minha posição, né, que eu tenho que falar com eles, coordená-los e tudo, mas eu também tenho a minha diretoria por trás, que eu também tenho que justificar. Mas muita coisa interessante que ele conquistou, o relógio aqui, né, que ele sempre fala: não, eu preciso de um relógio, eu não sei o quê. O púlpito aqui também, que ele foi atrás, né, acho que através fez rifa, vendeu tortas. As rifas e tortas e tantas coisas. Sem contar, né, todo mundo que participou aí dos eventos, né, ele sempre ajudou muito nos eventos nossos aí, quem não comprou pastel até hoje, da Festac, o Yakisoba e tantos outros eventos, Sonho e tudo mais. Então, assim,
é um grande trabalhador, um grande parceiro, vai nos fazer falta. Mas pelo contrário, eu acho que tudo que ele nos ensinou, toda essa vivência, essa bagagem serve para a gente continuar. E só finalizando, uma das poucas vezes que eu tive aqui nos domingos, né? Ele sempre falava assim, né? Que os encarnados sempre são maiores, né? Que ficam do lado de lá, né? Eram os encarnados aqui e tudo. Não que os encarnados estejam em menor quantidade, mas hoje com certeza as cadeiras estão muito bem ocupadas e por um lado a gente fica muito contente. E da onde ele estiver, ele vai estar vibrando de ver essa sala. Eu acho que poucas vezes a gente teve um número como esse. Então, eu convido, eu me comprometo a tentar vir mais vezes, né? Eu também tenho meus compromissos de domingo, né? Todo domingo eu tenho que estar em Marília. Hoje também, com a ajuda da espiritualidade, o meu filho foi ficar com a minha mãe lá. Eu tenho uma mãe idosa e tudo. E deu certo para a gente estar aqui. Então, agradeço muito. E como eu falo para vocês, tá? O que eu tenho de exemplo é a gente tentar exercer a nossa doutrina. E outra, é uma responsabilidade muito grande. Cada tempo que passa, eu estou um pouco mais de uma década, praticamente 13 anos na doutrina, a responsabilidade aumenta muito depois, cada livro que a gente lê, cada reunião mediúnica que a gente participa, cada palestra da Renata, então, é um tapa na cara, né? Eu ouvi a palestra dela, se bem que quando ela vai no centro lá no SEAC, né, que eu tenho oportunidade, eu só fico nos últimos 15 minutos, né, que eu vou para dar paz lá, então, mas tranquilo, mas quem chega no início, certamente. Assim como tantas outras, né? É um prazer ter o Wagner aqui, que ele estava um pouco mais afastado, mas eu sei que estava sempre presente. E é um projeto que deu certo desde o início e como a Renata falou, eu não tinha confiança do Adriano, eu não tinha confiança no Adriano como a gente aprendeu a ter ao longo dos anos. Né? E a Renata conversando muito bem, Renata, eu quero que você esteja lá. Aí eu não tinha essa amizade não tenho, mas o conhecimento com o Wagner. Outra pessoa que nos ajudou no início, o Osmar também, né? Então assim, nossa, eu falei, pô, Adriano, você está muito bem acompanhado, né? Então, isso daí ganhou confiança, na minha humilde confiança, mas assim, foi um trabalho bem legal. Então, agradeço e desculpa aí a extensão. Tá bom? Muito obrigada. É um dia especial para todos nós, né? Interessante no que a Renata falou, que a gente tem até a impressão de que o Adriano teria que partir para que despertasse em nós e nos tirássemos da nossa zona de conforto, né? Porque ele fazia tudo por nós com certeza. e a gente ficava esperando ele, né? E eu falo que a espiritualidade manda recados, e quando a gente não entende os recados, ela vem direto da gente. Eu morei uma época em Pirajuí, no ano de 2015, fui muito ativo no centro, no SEAC de Pirajuí, toquei uma mocidade espírita, e, junto com o Raimundo e a Regina, falei, vamos começar um trabalho aos domingos de manhã, que não tinha nada, vamos. Fui no domingo de manhã, fazia bolo, café, para chamar o pessoal, né? Aí depois tive que mudar para cá, abandonei o trabalho. O trabalho de domingo caiu novamente para mim, é porque alguma coisa eu tenho que fazer, né? Com certeza. Então dessa vez, espiritualidade, ó. Eu tô aqui. Tô aqui, hein? Vamos que vamos. Então nós vamos, o Manuel vai ler as duas mensagens e em seguida o Rodrigo, Rodrigo, né? Rodrigo fará a prece final nossa e em seguida aqueles que forem tomar passe, aguardem nas cadeiras e aqueles que já se sentirem bem podem ir para o café. Que vai ter ali com o pãozinho do Valentim? Com o pãozinho do Valentim. Pãozinho do Valentim. Muito bem.
Que a paz do Mestre Jesus seja sobre todos nós. Então, duas breves mensagens. O justo regresso. Bem-aventurado é aquele que contribuiu à humanidade com seus dotes peculiares, que pertence à sua personalidade proativa e provedor do amor crístico. Assim é o nosso irmão, que tem o amor e a leveza da sua alma. Breve tempo de semeadura de amor, até um novo encontro, paz e luz. Os amigos dos bastidores espirituais, hoje em festa, com o retorno triunfante de um morador das cidades espirituais, de verdadeira luz, se propaga com suas pegadas da bondade e dedicação. Obrigado. Bom dia. Não é fácil estar aqui, como a Renata mesmo disse. Hoje nós estamos nos sentindo órfãos. E a Renata falou que nós estamos perdendo um amigo de jornada, mas eu tenho a certeza que não. Eu tenho a felicidade imensa de ter tido esse meu amigo por 40 anos, meu amigo de caminhada e trajetória de várias e várias vidas, que eu tinha essa ligação com meu pai. Eu tenho essa ligação com meu pai. Como eu falei para minha irmã e para algumas outras pessoas, eu conversava todos os dias com meu pai, praticamente todos os dias, às vezes mais de uma vez, duas, três, estava sempre presente, tive esse privilégio. E eu falei, nós só temos agora que mudar a operadora, mudar o jeito, porque nós não perdemos um amigo de caminhada. Eu tenho a certeza que meu pai, ele vai estar do lado de lá, na nossa verdadeira morada, né? Porque o que são 50 anos, o que são 60 anos, o que são 20 anos aqui? Aqui é realmente para a gente passar pelo aprendizado, é um dia de aula na nossa existência. E além de termos o nosso amigo do lado de lá, agora nós temos um anjo da guarda, que vai continuar olhando por nós, vai continuar estando com a gente, torcendo pela gente e mandando todo o amor e carinho que ele sempre mandava, que ele sempre externava aqueles que estavam ao seu lado. Para encerrar, eu gostaria de fazer uma prece, a prece de Cáritas, que ela fala muito, ela fala da nossa jornada, ela fala das nossas provações, né? Ela fala do amparo que precisamos nos momentos das nossas provações e do amor de Jesus, do amor fraterno. É uma prece que a minha avó, a Dirce, a mãe do meu pai, que também era uma pessoa, é uma pessoa, um espírito muito bom, né? Quem não conheceu, né? Ela era assim, que nem meu pai. Então, eu tenho a certeza que ela está com o meu pai agora. Eu tenho a certeza que ela está amparando e cuidando, e também cuidando da gente. Então eu vou fazer essa prece, que
sintetiza o momento que nós estamos passando e que os momentos que virão, que a gente precisa dessa força. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Até o próximo domingo, né?